Graça e paz, queridos irmãos, estamos com muita saudade e esperamos que temos essa certeza que logo tudo isso vai passar, iremos poder estar todos juntos novamente na igreja, tendo os cultos também nos lares na terça-feira. Enquanto esse dia não chega, a gente vai dando glória a Deus pelas ferramentas que Ele nos proporciona, né? E temos essa ferramenta que é o canal do YouTube, é o nosso canal. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também divulgue para teus familiares para que eles também possam ser edificados pela palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, em tempos difíceis como esse que temos passado, enxergamos em tudo isso que o Senhor está trabalhando em todas as coisas. E é um tempo poderoso, poderoso, para que a igreja venha se santificar, para que a igreja venha se alinhar, para que possamos realmente, a igreja, quando falamos igreja, sou eu, é você, para que possamos, irmãos, estar alinhados com o Senhor. E no que diz respeito ao alinhamento, algo que mexe muitas vezes com o nosso ego, e é a falta de perdão. Então, em tempos de crise como estamos vivendo, em tempos de incertezas, o que podemos, Deus tem trabalhado em todas as coisas, incerteza para aqueles que não têm a certeza, porque nós temos um Deus e sabemos que Ele é soberano e que logo tudo isso vai passar. Aí o Senhor fala aos nossos corações que é tempo de nos alinhar, né? A palavra do Senhor nos diz ali, no livro de 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Tremendo, né, irmão? O Senhor vai sarar a terra. O remédio que o planeta Terra necessita, a gente sabe que tem um nome, e esse nome é Jesus. E Jesus, Ele nos ama tanto, tanto, que nos deu esse tempo, mesmo que difícil, mas é um tempo poderoso para que a igreja venha se alinhar. E aí, a palavra do Senhor nos fala no livro de Mateus, o capítulo 6 e o versículo de número 14. A palavra do Senhor vai nos falar sobre perdoar, né? E o que é perdão? Porque lá em 2 Crônicas 7:14 nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O se converter dos maus caminhos, irmãos, é identificar onde há o pecado em nossas vidas, confessar o pecado e deixar o pecado, abandonar. Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E existe uma prisão muito grande ainda nos corações. Ninguém está livre disso. E o remédio é Jesus. Existe uma prisão para aquelas pessoas que não têm, que têm essa dificuldade, vamos assim dizer, em perdoar. E aí você pode dizer, mas pastor, é tão difícil perdoar. Há um ditado que diz assim no mundo, o perdão é divino, só Deus é quem perdoa. Né? Às vezes a gente vai pedir perdão a alguém, a pessoa diz, só Deus é quem perdoa, perdoar é divino, eu não perdoo não. E a palavra ela vai nos mostrar que Deus nos perdoa na mesma proporção em que perdoamos os outros. Então, em Mateus, lá na oração, né, que o Senhor nos fala do Pai Nosso, Mateus 6:14, nos fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará, né? O Senhor já havia falado
no Pai Nosso, que perdoai os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, né? O Pai Nosso nos fala sobre isso. E aqui a palavra do Senhor, o Pai Nosso no versículo, capítulo 6, o versículo 12 nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Perdoar aqueles, nos perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Me perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado os meus irmãos. Então, o perdão tem um conceito muito lindo que nos fala que perdoar é abrir mão do direito de revidar. Então, a palavra do Senhor nos fala aqui que porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, é algo totalmente interligado. Deus é muito simples da gente entender. Se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. É assim. E aí, Deus revelou seu grande amor pelo homem ao enviar seu único filho para assumir nossas culpas e pecados. Revela-nos a Bíblia que o caráter de Deus é de perfeita santidade, mas que o seu coração foi tomado por imensa compaixão por nós. E é dessa forma que ele nos concede a oportunidade de receber seu perdão e misericórdia. O exemplo maior de perdão quem nos deu foi Deus. Deus nos perdoa. O amor de Deus por nós é tão grande que no momento em que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, todo o nosso passado, ele é perdoado. Ele é lançado no mar do esquecimento. Deus não traz mais à tona. Quer dizer, o Senhor nos dá ali uma nova vida, um recomeço, né? Tem pessoa que diz, eu perdoo, mas eu não quero nem perto de mim, nunca mais. Isso não é perdão. Quando a gente perdoa, a gente tem que se espelhar em Deus. O Senhor nos perdoou. E esse perdão, sabe o que Deus faz conosco? Ele nos tira da condição de criatura e nos coloca como filho dele através do perdão. Então, em Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, que o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, nenhuma ofensa, preste atenção, que sofremos pode se comparar com as que o Senhor Jesus carregou na cruz. Por isso, ele nos manda também distribuir perdão aos nossos ofensores. Quando o Senhor trouxe, hoje, nesse dia, o Senhor disse, fale sobre perdão. Por quê, queridos? É necessário falar sobre perdão, porque o perdão, ele vai implicar diretamente, a falta de perdão vai implicar diretamente na nossa salvação, né? O perdoar nos leva a ficar em comunhão com Deus, e o não perdoar vai causar uma distância a mais de Deus. Isso é totalmente interligado. Então, a pastora precisa perdoar, pedir perdão. O irmão precisa perdoar e pedir perdão. Todos nós, toda a humanidade, a gente tem visto isso. Então, nesses dias, Deus tem algo a nos ensinar. Então, eu já trouxe uma palavra que falava sobre santidade, né? E hoje eu estou trazendo uma que fala sobre perdão. E a gente vai procurar trazer esses, vamos dizer assim, esses prumos que o Senhor nos dá para que possamos nos alinhar. Então, em Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Na verdade, ele diz em sua palavra que se não perdoarmos os nossos ofensores, ele também não nos perdoará.
É uma consequência. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, se eu não libero perdão, se eu não peço perdão, o Senhor também não me perdoa. Então, em Mateus 6,15, diz assim: porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então, quando retemos o perdão, sabe o que acontece conosco? Quando a gente não libera perdão, quando a gente não pede perdão, a gente entra numa espécie de prisão espiritual. Um dia desse eu estava assistindo um programa desses aí, que passa um programa de Fátima Bernardes, que eu nem tenho costume, mas estava mudando o canal e vi que o tema era interessante, falava sobre o bem que faz perdoar. Então, o Ministério da Saúde adverte: perdoar faz bem para o coração. Os homens já reconheceram que o perdoar. Então, todas as vezes, aquelas pessoas que eu tenho mágoa no coração, elas ficam impregnadas na minha mente. Qualquer coisa que lembre aquela pessoa, na hora que eu me deparar com aquela situação, eu vou trazer aquela pessoa novamente e vou me lembrar do mal que ela fez. Quando eu perdoo ou quando eu libero perdão, né? Quando eu libero perdão, quando eu peço perdão, eu sou liberta. Você é liberta, irmão. Então se liberte. Se libertem. Pastora, se alguém fez algo muito mal comigo, a senhora acha que um assassino, ele merece o perdão? Eu estava conversando com o meu esposo esses dias e a gente estava meditando sobre a vida de Paulo. Que a gente muitas vezes faz um julgamento, está assistindo um jornal, aí aparece uma pessoa que fez algum crime hediondo e a gente diz: isso é um condenado, tem que ser condenado ao inferno. E a gente olha a vida de Paulo, quando Paulo ainda era Saulo. Quem era ele? Matador de cristão, perseguia o povo de Deus, matava das formas mais terríveis possíveis. Mas sabe o que ele diz? Que onde abundou a graça, não, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se Deus perdoou a Saulo e deu a ele uma nova vida, transformou ele em Paulo, da mesma forma, o Senhor nos diz: dê uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance àquela pessoa. Eu sei que tem pessoas que a gente quer riscar do nosso caderninho, né? Mas a gente tem que amar. Amar é o segredo. Amar quem está fazendo bem a gente é fácil. Jesus falou sobre isso. E a pastora não está livre disso não, porque ela é ser humano, né? Todos nós passamos por isso. O segredo é abrir mão do direito de revidar. Você diz: mas eu tenho direito. Mas quem lhe justifica é Jesus. Entendeu, irmão? Então, esse tempo que a gente está vivendo é um tempo poderoso para se alinhar, para parar as arestas, orgulho, falta de perdão, pecado, se preparar mais, ler mais a palavra, que tudo isso, esses dias que a gente está passando, depois que todo esse vento, essa tempestade passar, que algo de bom a gente possa reter. E eu creio que Deus está alinhando muito crente. Deus está fazendo, irmão. Pastor, é tão difícil, mas eu não gosto da pessoa. Comece a profetizar. Fale. Às vezes o coração não está: mas eu vou estar mentindo. Não. Profetize e diz: fulano, me perdoe. Porque aí você já está dando uma tapa na cara do diabo, né? E é assim que a gente faz. A gente tem que tratar o mal com o bem. O Senhor nos fala. Quando retemos o perdão, nós nos colocamos em uma espécie de prisão psicológica e espiritual. A pessoa que não perdoa, que não perdoamos, a pessoa que não perdoamos, foi isso que eu falei, ela fica presa em nós, em nossa mente e emoções. Desta forma, impedimos que as bênçãos de Deus sejam derramadas, sejam liberadas sobre nossa vida. Certo? Ficamos retidos em um ponto da vida, a gente não vai crescer espiritualmente, a gente vai ficar estagnado, a gente não vai crescer na presença do Senhor. E o pior de tudo, perder a salvação, né?
Então, liberar perdão é viver o amor, liberar o perdão é ser curado de sentimentos negativos, é experimentar uma paz verdadeira, porque quando a gente não perdoa, a gente não tem paz. Liberar perdão é ser abençoado. Em Lucas 6, 27, 28 diz assim: mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos e fazei o bem aos que vos aborrecem. Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Né? Tá entendendo? Alguém que fala de você, né? Você fica sabendo que falou mal de você e a gente fica com raiva. Não, a Bíblia diz que é pra gente orar. Orar por quem tá falando mal de você. Você vai orar. E aqueles que nos ofendem, o que é que eu vou fazer? Eu vou perdoar. Os que vos maldizem, bendizei os que vos maldizem. Né? Fazei o bem aos que vos aborrecem, a quem está te massacrando. A Bíblia diz, faça o bem a esse. É a Bíblia, através do Senhor Jesus, que nos fala isso aí. Então, o Senhor Jesus, através da Bíblia, o Senhor Jesus, através da Bíblia, nos fala isso aí. Então, dar o perdão significa abrir mão do direito de revidar. A ofensa cometida contra nós, de dar o castigo, de pagar na mesma moeda. Fulano vai me pagar, eu vou comer, na unha. Fez comigo, vai pagar aqui. Isso não é mais, querido, posicionamento de um filho de Deus. Porque como filho, a gente se parece com o Pai. E a gente deve cantar, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Coração pronto a receber, coração pronto a perdoar. Ah, pastor, meu coração ainda é um pouco duro. Deus tem um martelo que esmiuça a penha. Irmão, dê lugar. Dê lugar. Por mais que isso mexa com o teu ego, que mexa com tuas estruturas, sabe? Ah, pastor, eu não tenho sangue de barato. Você não tem. Você tem o sangue de Jesus. Eu sempre digo isso para todas as pessoas que chegam para mim, que não é uma só pessoa, irmão. São várias pessoas que passam por esse processo, né, de falta de perdão. Mas perdoe, peça perdão, para que você possa estar participando de tudo na presença do Senhor e crescendo na presença do Senhor, né? A palavra do Senhor nos ensina a não exercermos a vingança. Perdoar é nem pensar em vingança. Tem um ditado aí que diz, eu vou pegar ele ali. Quando vacilar, quando precisar de mim agora, não. Vai ser assim agora. E a gente fica ferido. Às vezes é um amigo que você tinha total confiança nele, ele vai lhe trair. Às vezes é o cônjuge. Às vezes pode ser qualquer pessoa da família. Mas ainda assim a gente tem que perdoar. Pedro diz, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor disse, 70 vezes 7. Em toda a vida o Senhor Jesus disse, não, Pedro, é por dia. Você já extrapolou essa conta hoje de perdoar? Não, irmão, então perdoa, irmão. Perdão não é um sentimento, viu? Para entender. Não estou sentindo de Deus de perdoar, não. Perdão é um posicionamento. Eu vou perdoar. Eu vou pedir perdão, vou liberar perdão. Certo, irmão? Perdoar não é condição. Não há condições para perdoarmos alguém. Não, eu perdoo se fizer isso comigo. Agora, se fizer isso, eu não perdoo, não. Não. Devemos desistir de todo direito de revidar e razões que tenhamos e perdoamos a todos. Ainda que estejamos certos e sem culpa, devemos estender o perdão, pois perdoar é obedecer a Deus. Suporte, Jesus já sabia disso e disse assim lá em Colossenses 3:3, é Paulo falando. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É olhar para a cruz. Quando a gente fala de perdão, a gente tem que olhar para a cruz e lembrar. Olha para aquela cruz, né? E diz, olha, Jesus passou tudo isso por mim, né?
Ana Paula Valadão canta assim: não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que ele me ama. Ele te ama, ele se doou, ele sofreu até o profundo extremo humano naquela cruz ali. Não tinha mais sangue, saiu água, de tanto que ele sofreu ali naquela cruz, por mim e por você. Então, eu quero falar mais aqui um pouquinho para finalizar sobre a falta de perdão é uma prisão. Então, que tipo de prisão ela produz, né? Em Mateus 18, versículo 34, 35, diz assim: assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, de coração, se de coração não perdoardes a cada um as suas ofensas. Isso aqui, Jesus, é um trecho que Jesus fala de uma parábola em que um certo homem, um certo senhor, tinha um servo e esse servo devia a ele. E esse senhor, por sua vez, devia ao rei. E aí, esse senhor chegou até o rei e disse: olhe, eu não posso pagar essa dívida. E o rei fez o quê? Disse: não, se você não pode, eu vou lhe perdoar a dívida. Então, perdoa a dívida do senhor. O rei perdoou a dívida do senhor. O servo devia ao senhor. Aí o servo foi até o senhor e disse: olha, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí sabe o que o senhor fez? Disse: ah, eu não quero saber de conversa, não. Eu não vou perdoar, não. Denunciou ele e esse senhor foi preso. Quando chegou lá na prisão, que foi diante do rei, disse: por que você foi preso? Não, porque eu devia ao senhor tal e ele não perdoou a dívida. Aí o rei disse: o quê? Ele me devia muito mais e eu perdoei. Pegue, solte esse aí que está preso agora, o servo, e traga agora o senhor. E é isso que diz: entregou aos verdugos, aos atormentadores. Então é isso, é isso. Então nessa parábola quer dizer, o rei perdoa o senhor, quer dizer, o rei, que é Deus, perdoa eu e você. E muitas vezes nós não queremos perdoar aquele que nos ofende. Entendeu? E quando não, é isso aí. É muito clara essa parábola. E aí, Jesus disse que quem não pratica o perdão é entregue aos verdugos, que é atormentadores. A falta de perdão leva a 3 tipos de prisão espiritual. Primeira prisão é a prisão espiritual. A falta de perdão produz primeiramente tormentos espirituais. Que tormentos são esses? Esses atormentadores são demônios. O negócio é sério, irmão, é forte. Demônios que mantêm as pessoas presas ao rancor, ao ódio, às amarguras, à desconfiança, à depressão. Não perdoar pode, inclusive, levar à possessão demoníaca. Que é isso, pastor? É a pessoa se endemoniar. E eu vi uma pessoa que estava com o coração assim, muita raiva. E depois de uma oração forte na igreja, o capeta pegou ela. Porque é a Bíblia que diz: a entrega aos verdugos. É uma prisão emocional. A falta de perdão é, com certeza, a principal razão pelo que as pessoas se mantêm em uma prisão, tanto espiritual como emocional, sem se darem conta que as pessoas ficam presas àqueles que os magoam, pois o ressentimento as liga aos seus ofensores. É aquilo que eu já falei antes. Quando eu não perdoo, eu fico com aquela... Do jeito que o boi rumina a comida na boca dele. A gente rumina no pensamento dessas pessoas, a gente fica ruminando, a gente fica lembrando. Volta e meia aquela pessoa está na mente da gente. Certo, irmão? Então, sua memória fica ligada a quem te magoou. A cada novo relacionamento, a dor volta gerando desconfiança. Uma amiga que lhe traiu, aí você já fica com medo de entrar numa nova amizade, né? O esposo, a esposa, né? Aquela pessoa que você confiava, aí agora você já fica com medo de se relacionar. Então,
Primeira prisão, espiritual. Segunda prisão, emocional. E a terceira, física. Não são poucas pessoas que ficam presas a um leito de enfermidade por falta de perdão. Né? Há estudos que mostram que tem muitos cânceres, que a falta de perdão, o rancor causa câncer. Não só a pastora que está dizendo, não. São estudos que levaram a esse entendimento. São doenças chamadas também as doenças psicossomáticas, por estarem presas a demônios. Eles causam doenças físicas que os médicos geralmente não identificam também. Né? A falta de perdão causa tudo isso, irmão. Então é melhor perdoar. O prejuízo será bem melhor se você perdoar. Né? A gente passa por cima do orgulho. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que às vezes a gente tem razão. Mas a gente olha para Jesus. Jesus tinha toda a razão. Mas ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tinha a razão de, naquela cruz, dizer: caia fogo do céu e que todo esse povo morra. Né? Mas o Senhor nos amou. Então, perdoar não é um sentimento. Eu não estou sentindo de Deus, não. É uma decisão. É um posicionamento. Quero deixar uma frase para finalizar que diz assim: se Deus perdoa os pecados, os nossos pecados de uma vida inteira, por que não perdoamos? Por que não perdoamos a ofensa feita em um instante de vida? Medite nisso. Amém? Então, que você seja livre, irmão. E somente com o coração livre de amargura e sentimento podemos desfrutar de um encontro verdadeiro com o Senhor. Limpos, né? Coração limpo, é tempo de limpar o coração, de limpar as mãos. Porque se Jesus voltar a qualquer momento, você não está com nada lhe pesando. Porque tudo na terra, irmão, vai passar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. Amém? Que o Senhor te abençoe. Seja tempo de pedir perdão, de liberar perdão. Então, se você lembra de alguém nesse momento que você está com alguma mágoa, se você tem a oportunidade de mandar, que nesse momento a gente não pode se ver, de fazer uma ligação, a pessoa vai ficar sem entender. O fulano me ligou e pediu perdão. É porque é tempo de mudança. Ligue, diga: olha, me perdoe por isso, por isso, por isso. Né? Ligue, faça essa ligação. Já começa agora, né, a liberar perdão para essa pessoa. Que você seja liberto em nome de Jesus. Que possamos estar livres, né, desse peso espiritual, dessa prisão. Então libera perdão, amém? Perdoar os nossos irmãos. Amém, queridos? Jesus é a aliança, né, entre você e eu. Jesus derramou seu sangue e nos uniu a Deus. E ele nos perdoa. Então devemos perdoar. Amém?